sonho americano exerce um poderoso fascínio sobre as pessoas de todo o mundo. Muitos já ouviram histórias de oportunidades pessoais e profissionais, segurança, diversidade cultural e vislumbram uma vida melhor nos Estados Unidos. Mas como é realmente viver nesse país com suas vastas paisagens, cidades vibrantes e muito mais? Somos seus anfitriões hoje, eu, Wilton Caldeira, e comigo, Leandro Carvalho. Juntos vamos explorar os desafios de viver nos Estados Unidos, compartilhar histórias fascinantes, insights únicos e experiências pessoais sobre o que é viver na América. Ao longo desta série, conversaremos com imigrantes, expatriados, empresários e profissionais que fizeram dos Estados Unidos o seu lar. Vamos mergulhar fundo nas diferentes culturas, comunidades e modos de vida que compõem o mosaico deste país diversificado. Se você já está vivendo nos Estados Unidos, está pensando em fazer essa mudança, ou simplesmente está curioso para entender mais sobre a vida americana, você está no lugar certo. Prepare-se para uma viagem de descoberta que vai muito além das fronteiras geográficas. Então, junte-se a nós para entender o que realmente significa viver nos Estados Unidos. E no episódio de hoje nós temos dois convidados, o Rangel Rodrigues e a Jaqueline Rodrigues, que vão compartilhar suas histórias hoje conosco. Muito bem-vindo vocês. Olá, olá, bom dia, Hilton, bom dia, Leandro, obrigado pelo convite. Acho que a luz está Prazer. boa, né? Prazer estar com vocês nesta manhã. Bom, espero aí contribuir, né, com um pouco da minha caminhada, esse processo que foi bem desafiante para mim como pessoa, né, como pai de duas filhas, não foi fácil, mas agradeço pelo convite. A Jaqueline já vai entrar. E vamos compartilhar um pouco aí sobre um pouco da nossa história. Olá, Rangel, tudo bom? Prazer aí, inenarrável aí falar com você. Eu acho que você é um dos primeiros clientes, né? Está sempre disposto a falar com a gente, né? E é um especialista na área de cybersecurity, que é uma área assim muito importante aqui para os Estados Unidos, tá? Tem crescimento enorme. Então, eu vou começar aqui fazendo a primeira pergunta, né? Fala um pouquinho sobre a sua carreira, né? Como é que você entrou nessa área de segurança da informação, né? As empresas que você passou, você trabalhou em empresas multinacionais, empresas importantes, né? Conta um pouquinho aí, brevemente, a sua carreira para o pessoal entender, né? Quem é o Rangel, vamos dizer assim. Legal, obrigado. Boa pergunta, né? Eu vou tentar ser bem claro, objetivo, que eu costumo falar bastante. Bom, eu trabalho há 20 anos na área de tecnologia, especificamente com segurança. Eu comecei a minha início da carreira em segurança lá em 99, mais na parte técnica específica na parte, vamos dizer, de hackers, né? Uma parte que nós falamos sobre manter os ambientes de tecnologia seguros, né? Aplicação de correção de segurança. Então, eu tive uma experiência passando por algumas empresas de tecnologia no Brasil. Um pouco depois, eu tive experiências em dois bancos, o Bank Boston. Passei também pelo Banco Itaú, trabalhei também em consultorias como IBM, a própria EY, na parte de auditoria. Ah, e a minha última experiência no Brasil foi atuando na Johnson Johnson, que é uma companhia gigante americana. Então, assim, eu já passei por algumas empresas com origem americana, né? Eu acho que a minha primeira semente nasceu assim, foi ah, quando eu passei no Bank Boston, porque eu trabalhei no time que nós dávamos suporte para o México e na época eu tinha o Internet Bank também, que tinha uma área em Miami. Então, naquela época começou esse amor por vir para cá um dia, por ter uma carreira internacional, tá? Eu não sei se posso detalhar mais, mas basicamente foi nesse momento que nasceu. Depois eu lembro, uma outra empresa que também tinha filiais, uma delas aqui em Miami e nos Estados Unidos, em Nova York. Então, esse sonho americano de ter uma experiência internacional, isso sempre fez parte da minha alma. Então, em algum momento eu tinha
alguma ideia dentro de mim que talvez um dia eu iria trabalhar fora, eu iria, não sei como isso seria, tá? Eu não tinha essa visibilidade, mas basicamente, profissionalmente eu trabalho há muitos anos de segurança, 20 anos. Hoje já trabalho numa companhia que, atualmente eu trabalho num banco, que tem base aqui em Nova York. Antes eu trabalhava com uma outra companhia, também americana, na área de processamento de cartão de crédito. A gente vai falar Enfim, um pouco sobre essa tua transição, né, eu acho que vamos que eu acho que detalhar é mais. importante. A gente vai detalhar mais. Outra pergunta que eu tenho, você fala um pouquinho sobre as certificações, acho mais relevante que você tem no seu meio, né, de cybersecurity, que você acha que até foram importantes, né, que são importantes, né, para um processo imigratório, né, que são relevantes dentro da sua área. Perfeito. Não, certificações, eu vejo certificações como uma oportunidade de expandir o conhecimento na área de tecnologia, porque é uma área que frequentemente sofre atualizações, então não dá para ficar parado. Então, nesses 20 anos, eu me recordo quando a internet chegou no Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar para um provedor lá em 95, foi a primeira experiência como estagiário, e ali eu tive a oportunidade de ingressar na área de tecnologia, especificamente na internet, quando ela chegou no Brasil. E aí eu peguei a fase dos Internet Banks, trabalhando na época no Bank Boston, e de lá para cá a gente tem visto a tecnologia a todo momento se atualizando. E eu sempre procurei perceber e discernir o momento de mudança, né? Até com essa demanda de cloud, que a cloud hoje basicamente, praticamente, grande parte das empresas já usa de alguma maneira a tecnologia cloud, seja ela pública, seja ela privada, né? Porque ainda algumas empresas têm restrições a isso. Então, eu percebi assim a necessidade de me atualizar. Então, na época, eu já tinha feito certificações, treinamentos na linha mais técnica, Microsoft e Linux, que eram tecnologias que eram requeridas assim para ingressar na área, para se manter ali, né, profissionalmente, trabalhando em grandes corporações. Mas quando eu percebi que segurança de informação era o que é o que que eu tinha interesse, e isso me despertou muito, de uma maneira muito forte na minha alma, eu procurei me especializar em segurança. Então, uma primeira certificação que eu fiz foi uma certificação de uma empresa chamada Modular Security, isso em segurança, tá? Que chamava MCSO, Modular Certified Security Officer. E logo depois eu fui fazendo algumas amizades, network, e lá em 2004 eu ouvi falar 2003 do CISP, que é uma certificação internacional da S-Square. Eu diria que aqui nos Estados Unidos a certificação mais reconhecida mundialmente falando. Então me preparei, né, estudei um tempo para essa certificação. Em 2007 eu consegui me certificar, porque era um exame bem complexo, na época era aplicado ainda a prova era manual em hotel, você programava se candidatava para a prova, se programava, pagava um valor, e ali a prova era bem maçante, 6 horas de prova, 250 questões, enfim. Tirei a CISP e, consequentemente, a CISP me ajudou bastante na vinda do meu pleito, né? Acho que foi a partir do CISP eu acabei fazendo alguns trabalhos para a própria instituição, a ISC2, que isso acabou agregando alguns pontos positivos no meu processo. Tipo, eu acabei sendo proctor da prova, supervisor, e também participei de workshops aqui em Tampa, na Flórida. E atualmente, esses últimos 3 anos com pandemia, eu acabei tirando outras certificações, que é a CCSP, uma certificação de alta relevância na área de cloud, e eu tenho CCSP, a CCSK, que é uma certificação em cloud também. Então hoje eu tenho me especializado muito na área de cloud, que no meu ponto de vista é uma tecnologia que hoje é necessário a gente conhecer. Na posição no qual eu exerço hoje, eu vejo isso como necessário, importante, até mesmo para o futuro. Já pegando um ponto que você mencionou, de você trabalhou para algumas empresas americanas e ao longo do tempo foi amadurecendo essa ideia de um dia fazer essa transição de vida e de carreira, você e sua família, para os Estados Unidos. Conta pra gente como é que foi um pouquinho do seu processo, como é que você chegou, como você foi descobrindo os caminhos para que você pudesse encontrar um escritório de advocacia, aplicar o seu processo migratório. Fala um pouquinho para a gente. Eu trabalhei para. Eu acho que o processo, a ideia
de migrar para cá, como eu mencionei anteriormente, acho que a Jaqueline acabou de entrar, ela pode me ajudar aí na parte de mudança. Mas vamos lá, falando profissionalmente, aí essa Jaque, minha esposa. Ah, vamos lá. Bem-vinda, Então, Jaqueline. assim, bom dia aí, meu amor. Bom dia. Bom, então eu trabalhei assim, o meu processo eu iniciei lá em 2018, foi na época eu trabalhava na Johnson Johnson, eu trabalhava num time da América Latina e eu tinha até um colega que ficava aqui em Miami, porém toda a base fica lá na região de New York. Então nessa época eu tive algumas participações, eu acho que eu acho que entre 2014 e 2018 eu recebi alguns prêmios lá no Brasil, num, num plano no Security Leaders, que é um evento bem reconhecido. Me indicaram, eu acabei sendo indicado e por 2 vezes eu ganhei. E aí me despertou esse interesse uma vez que eu vim aqui para a Flórida em 2018 para participar de um workshop pela ISC2, para num trabalho que eles faziam a cada 2 anos para elaborar questões para o exame de CISP, né, porque as provas são aplicadas em português, em inglês e em outros idiomas. Então, eles selecionavam alguns CISPs na sua origem local, tipo Brasil, França. Então, eu tive essa oportunidade de ser convidado por eles. E na Flórida, e quando eu estava aqui, eu senti essa necessidade, pô, né? Eu acho que eu preciso construir uma carreira aqui nos Estados Unidos. Então, eu procurei saber sobre o processo, né? Sobre o que era o B2. Eu pesquisei quando eu cheguei aí no site num artigo que o Leandro tinha publicado na época sobre profissionais de TI podem conseguir seu green card, foi algo assim, né? Mas o interesse nasceu trabalhando em grandes empresas, eu trabalhei na IBM, trabalhei no Bank Boston, eu trabalhei numa empresa chamada Orbital, que era do grupo Citibank, então todas essas passagens em empresas americanas, como a própria AI, que é uma grande Big Four no mundo, né? Então se despertou em mim esse interesse pela experiência internacional, porque aqui nasce a tecnologia, né? Sabemos que lá na região, a América é uma base na Califórnia, ali no Vale do Silício, de muitos anos para cá, né? Tem literalmente grandes empresas nascem ali naquela região. Também falando de Israel, que é uma fonte muito forte em cibersegurança. Então eu entendi que eu deveria vir para cá e acabei realmente escolhendo Miami por uma questão pessoal de família, por proximidade do Brasil, e é um mercado que também tem se expandido aqui, né? O eixo Miami, Fort Lauderdale e Tampa são fortes aí para a área de cyber, em termos de oportunidade de trabalho, tá? Tá, Muito legal. bom. É, fala um pouquinho sobre como é que foi essa experiência durante assim o processo, né? Você acabou aplicando através do EB2NW, né? Um processo consular, né? Então fala um pouquinho assim como é que foi o processo, né? Coleta de documentos, quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram, né? Durante Ok. esse processo, né? Cartas de recomendação. Então comenta um pouquinho como é que foi essa preparação, né, do seu caso, né? Eu vou responder, mas vou pedir para a Jaque também complementar essa resposta, né? Porque eu Fique acho à que a gente fez vontade. esse trabalho em conjunto. Bom, assim, quando eu decidi efetivamente que eu teria que ir atrás desse processo lá em 2018, eu lembro que foi em janeiro de 2018, quando eu estava aqui em Tampa, na Flórida, participando do workshop, eu procurei. Na verdade, inicialmente eu cheguei a receber dados, informações, acho que foi na internet, eu fiquei sabendo do EB2NW, e eu cheguei a falar com uma outra consultoria nessa área de imigração, que era daqui de Miami, mas a minha conversa com a advogada não foi muito positiva, eu saí daquela conversa realmente bem decepcionado, assim, realmente, eu acho que esse negócio aí não é para mim, né, para quem... Mas foi onde que um pouco depois, eu procurei a pesquisar mais e eu cheguei onde eu cheguei a conhecer o Leandro através de um artigo. Então, o processo de decisão não foi assim, foi uma decisão em casal, né? A Jaqueline também, que é minha esposa aqui, ela também tinha esse sonho de vir para a América, essa raiz, né? Essa alma de viver aqui na América. Então, em conjunto, nós decidimos que era um plano futuro
e até mesmo para um futuro para os nossos filhos, que na época a gente já tinha tido a primeira menina, uma das filhas nossas, a Sara, a Luísa estava para chegar. Então, o processo de decisão, acho que foi primeiro uma decisão familiar, né? Então, acho que primeiro ponto importante que a gente percebeu foi que é importante essa decisão em conjunto, de família, acho que os dois devem estar conectados, especialmente falando de casal. Então, uma vez isso decidido, nós procuramos entrar em contato com o Leandro, fizemos algumas reuniões aí com o Leandro, ele teve muita paciência conosco, né, para esclarecer todos os pontos, né, porque é uma decisão que envolve não só a parte financeira, mas uma mudança de cultura. Nesse momento, eu sou uma pessoa muito a Jaque é um pouco, ela é mais aventureira, né? Eu sempre fui alguém mais restrito à mudança, né? Ela vai falar um pouquinho sobre isso. Então, essa minha decisão, em conjunto, ela foi muito importante. Então, acho que todo o contato que eu tive com a consultoria complementou muito, trazendo a mim aí essa fonte de segurança, né? Mas o processo em si, assim, foi de documentação, foram, se não me engano, 5 meses procurando, levantando a documentação. Eu sou uma pessoa bem, vamos dizer, um pouco organizada, né? Não sei, não totalmente, mas Isso quando o é Leandro me importante. passou um checklist, então isso é uma parte que muitos profissionais acabam sofrendo no processo Sim. na montagem do pleito, né? Porque assim, vocês fazem um trabalho excelente, né? Eu realmente sou muito feliz por tudo que eu vi, o que aconteceu. Mas eu acho que essa minha organização acabou me ajudando bastante, porque quando o Leandro, você me passava um requerimento dos itens que eram necessários para poder adicionar o pleito, então basicamente eu tinha praticamente quase tudo ali documentado. Então, certificações, documento, logicamente que eu tive que fazer algum levantamento, por exemplo, o contato com algumas pessoas para poder levantar as cartas de recomendação, eu tive que entrar em contato com os departamentos de recursos humanos de cada organização que eu trabalhei, levando em conta que eu trabalhei para mais de 5 empresas, né, no meu período aí de carreira, né? Então, eu tive que entrar em contato com cada um deles, solicitar uma carta de recomendação, eu entrei em contato diretamente pelos telefones, empresas maiores, só um pouco mais complexo, mas eu diria que foram 5 meses, o tempo total de levantamento, realmente foi um tempo até que o Leandro tinha me passado de ideia. Então, nesse Essa tempo, eu consegui organização que você levantar toda a está documentação. essa organização que você está comentando, Rangel, é um ponto super importante, porque é o que dá a base, principalmente para o pessoal do jurídico, a área legal do escritório, né, o legal, que é comandado pela doutora Alice, para que consiga realmente atingir os pontos e destacar os pontos positivos de quem está fazendo o processo, né? Exato. Então, por exemplo, no meu caso, especificamente, assim, uma das coisas importantes para o pleito foram o meu envolvimento na área de cibersegurança, no que tange participação em eventos de conferências de cibersegurança, como painelista ou algum tipo de apresentação. Na época também o pessoal me sugeriu a escrever artigos, eu acabei gostando do negócio, então hoje eu sou colunista até de um portal famoso no Brasil. Então, os artigos acabam contando muito, acabam fortalecendo muito a tua visibilidade como um profissional diferencial dentro do pleito. A parte de premiação que eu tive, eu entrei em contato diretamente com a empresa responsável por organizar, por determinar todo o critério de elegibilidade, porque, como se fala em prêmios, tem que ter um critério por trás, uma lógica, né? Não é a escolha daquele profissional é baseado num critério onde 100 profissionais são avaliados, então Isso, esse não é algo. critério Isso é é, importante. esse critério é importante, ô Rangel, porque assim, a gente sabe, né, que né, tem muitos prêmios que você assim, acaba, né, pagando, né, a gente sabe que são pagos, né, então, para a imigração é muito importante você demonstrar como é que foi o critério de seleção, né, como que é selecionado as pessoas que participam, né, da premiação, né, que são selecionadas, porque o que a gente vê muito são prêmios que as pessoas recebem, mas na verdade por trás teve um pagamento, né, para que elas recebessem Um aquele prêmio. pagamento, eu já vi isso. No caso da Security Leaders, é um evento que todos os anos, ele tem essa premiação. Então, tem uma organização por trás que é a IDC,
que é como se fosse o Gartner, né, na área de tecnologia, eles determinam, definem aí qual vai ser os próximos 5 anos as tecnologias mais utilizadas. Eles têm especialistas por trás que fazem avaliação constantemente no mercado de IT. E a IDC ela trabalha por trás desse prêmio. Então, eles têm uma lógica de escolha, então toda essa informação eu consegui aí com o time da Security Leaders, da Security Report, eles me passaram essa informação. Então, ou seja, a gente colocou todos esses pontos dentro do pleito, né, em cada item de elegibilidade ali do visto. Outros pontos também, a própria evidências de certificação, né, trabalhos que eu fiz com a associação ISC2, esses trabalhos que eu fiz de Proctor, Supervisor, até mesmo, né, esse trabalho de ter vindo aqui em Tampa, na Flórida, de ter participado de ter colaborado para a organização para melhorias no programa de certificação, né? Então isso acabou, creio que, gerando um diferencial. E além de tudo, toda a documentação carta de recomendação, eu acho que também outro ponto importante que vale ressaltar aqui é a escolha dos nomes ali que vão fazer o teu endorsement. Então, eu procurei escolher pessoas que têm relevância em termos de posição e nome no mercado de cibersegurança. Inclusive, uma das pessoas era o meu colega, um americano, no qual ele se dispôs a assinar uma das cartas de recomendação para mim. Não sei se já quer comentar algo, se você deixar, eu falo bastante. Fica à vontade, já. O Rangel fala pouquinho. Foi um processo, assim, até que, devido a essa organização do Rangel, ele tem tudo em pasta, né? A vida dele, você acha tudo em pastinhas, tudo separadinho por títulos. Então, quando veio o checklist de documentos, eu acho que pelo menos 60% do caminho a gente já tinha organizado ali, foi só subir mesmo a documentação, né? O outro trabalho que teve foi esse de ir atrás das pessoas para assinar as cartas de recomendação. O Rangel, ele tem um network, ele mantém, né, um bom relacionamento com todos os gestores dele, em todos os lugares que ele trabalhou, ele tem essa característica de sempre manter um bom relacionamento. Então, não foi tão difícil encontrar essas pessoas para assinar, devido a esse perfil que ele tem, né, de manter o bom relacionamento em todos os lugares que ele vai. Então, foi mais uma questão de organização e tempo mesmo da elaboração dos documentos para assinar, né? Mas essa eu questão acredito da que... organização acho que é muito importante, né? E que acaba sendo, coincidentemente ou não, né, os profissionais de tecnologia, eles são bem organizados quanto à documentação. Acho que eles já estão acostumados no trabalho, né, a ter que organizar a documentação de projeto, né? Então, a gente acaba vendo que os profissionais de tecnologia são bem organizados e isso facilita e agiliza em muito o trabalho, né? Muito importante. E cultivam esse network, né? Como a própria Jaqueline falou, o próprio Rangel também destacou que isso é muito importante para um acabar referendando o outro, né? E eu vejo que é isso, assim, eu tive a oportunidade de indicar outros colegas para o EB2 também, né? Que eu creio que vocês vão possivelmente entrevistá-lo também futuramente. E eu percebo que alguns colegas, até mesmo algumas pessoas que me procuram para me perguntar sobre o EB2, como foi o meu processo de imigração, muitas vezes a pessoa tem ali o currículo, teve experiências, mas não documentou, ou talvez não tem de maneira fácil o acesso à informação, então isso acaba atrasando o processo de montagem da documentação, que eu acho que é o ponto mais importante, né? Porque a pessoa que avalia o processo ali não é um especialista na área, e sim um funcionário público, né, Leandro? Vocês podem falar isso com propriedade. Exato. Então, quanto mais robusto estiver o processo, o pleito, né, com certeza a porcentagem de aprovação vai ser 100% ali, não tem porquê o profissional ali da área pública do Departamento de Imigração, ele vai realmente se convencer com o conteúdo que está ali. Então, eu sempre falo assim para os colegas, é a tua carreira, a tua história que vai determinar a tua aprovação no pleito, né? Então, Exato. não há o porquê.
E até porque o mercado de cibersegurança, mundialmente falando, especialmente aqui nos Estados Unidos, é muito escasso, né? Eu tenho feito algumas lives aí no meu canal lá, o SC Sou Cyber, e eu vejo que entram poucos profissionais para escutar, então não é uma coisa muito aceita. Os americanos não sei, não é uma porcentagem pouca que acaba se Dedicar nessa optando área. por especialistas. Exatamente, eles acabam vai para o esporte, tem outras preferências, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui que é sempre uma dúvida corriqueira dos nossos clientes e preocupações, né? No teu caso, né, seu visto o seu pleito foi aprovado, né, sem RFE, né, direto, e depois chegou a etapa da entrevista no consulado, né? Então é um momento aí de angústia para vários clientes, né? De o que vão perguntar, né? Eles Verdade. querem saber o que vão perguntar, como é que vai ser. Ansiedade. Então gera uma ansiedade. Comenta um pouco como é que foi o processo de vocês de entrevista, né? Para tranquilizar aí o pessoal. Eu vou falar e aí a Jaque complementa. Bom, eu lembro que, na verdade, foi a Jaque que recebeu a notícia quando o pleito foi aprovado. Se eu me falha a memória, foi 5 meses após a aplicação do pleito, a entrega lá na imigração. Foram 5 meses. Uma vez que a gente recebeu essa notícia, nós foi no momento que a nossa filha, a segunda filha, estava para nascer. Se eu não me engano, na verdade, ela nasceu 2 meses depois da época que foi aprovado, foi no final de janeiro. Ela nasceu em março, então conversamos aí com vocês, com vocês especialistas, e a indicação foi que a gente poderia aguardar 2 meses até o nascimento da nossa filha para poder adicionar a nossa filha no processo. Então, quando ela nasceu, eu corri com a documentação, ou seja, o levantamento do passaporte dela e a certidão de nascimento, traduzimos e enviamos para inserir isso no processo, né? Então, isso era possível naquele momento. A gente não teve que fazer um processo separado para a nossa segunda filha que estava nascendo. E a partir desse momento, o processo foi para a NVC. Se não me falha a memória, a gente levou 4, 5 meses. E basicamente nossa, eu me perdi aqui. Porque a Mas questão assim, do enfim, né, a consulado, gente, da NVC, a NVC, eu acho que demorou uns 5 ou 6 meses. Em outubro a gente recebeu, daquele ano 2019, nós recebemos um e-mail com o convite para a entrevista. Então, dentro desse um mês, foi um momento, essa espera até a entrevista foi um momento de ansiedade, né? Realmente as pessoas sofrem muito com esse tempo. Nosso caso talvez foi 5 ou 6, 4, 5 meses de espera até chegar o e-mail de convite que vem da NVC para a entrevista no consulado lá no Rio de Janeiro. Então, quando chegou esse e-mail, nós tivemos um time aí para poder fazer a consulta médica. E aí, enfim, nós nos preparamos aí. A consultoria deu todo o suporte para a gente, toda a orientação necessária de documentos, nos organizamos, né? A Jaque ajudou muito nessa parte de preparação de pastas, né? O Leandro deu todo o direcionamento aí de como poderia ser essa entrevista. A entrevista até a chegada da entrevista foi um pouco ansioso, mas foi tudo bem, né? Durante a entrevista, desde a chegada até a programação de ida para o Rio de Janeiro, a entrevista no consulado, né? Eu acho que o ponto mais principal foi no momento que nós falamos ali com a cônsul americana, né? Me fez 5 perguntas e, enfim, foram perguntas assim diretamente objetivas. A Jaque não falou nada, mas ela me ajudou bastante nesse sentido. Já complementa aí um pouquinho do como foi. Aliás, isso que você comentou é importante, porque assim, é importante ter um porta-voz e cada um responder de uma vez o que é perguntado, se for perguntado, né? Até para não confundir o entrevistador ali, o oficial, no momento da entrevista, né? E é importante lembrar também, né, Rangel, e já que vocês comentaram, sempre dá um friozinho na barriga, né? Mas é importante ressaltar que, na verdade, o comparecimento ao consulado para essa etapa nada mais é do que um passo administrativo dentro do processo, né? Que não, esse medo às vezes ele é um pouco mais psicológico, mas ele é meio infundado, né? Tem muito de teoria aí de terror, mas não é nada disso. Foi esse período de transição, né, para fazer colhas digitais, fazer todo o processo de
de exames. Foi bem tranquilo. Na hora da entrevista, o meu receio era o Rangel falar muito. Eu fiquei assim, angustiada. Falei, meu Deus, ele tem que falar pouco, ele tem que falar pouco, porque ele fala bastante. E foi muito engraçado. A Consul, ela foi bem tranquila, né? Ela fez algumas perguntas sobre a profissão dele, se ele já tinha proposta de emprego aqui nos Estados Unidos. Falou para ele falar um resuminho da carreira dele, começou a falar muito. Ela, tá bom. Deu um corte nele. E falou, não, o processo vocês estão aprovados. Acho que foi 5 minutos de entrevista, nem isso, sim, foi bem rápido. Eu acho que aquela salinha que antecede a entrevista, ela é mais tensa, porque eu estava com 2 crianças botando terror, e eu, meu Deus do céu, fica quieta, pelo amor de Deus, para as meninas, fica quieta, porque tem que ir a família inteira, né? E foi bem legal que a Consul, ela até elogiou nosso processo, ela falou, nosso processo de vocês está extremamente organizado, é muito bom receber processo como o de vocês. E aí deu até aquela tranquilidade, na hora que ela falou isso, aí ela já emendou as perguntas para o Rangel, enfim, foi bem tranquilo. Aí a hora que ela falou que estava aprovado, na hora de descer a escadinha ali do consulado, as lágrimas começam a escorrer, eu falo, já que respira, finge que você está acostumada com isso. Né? Mas foi uma emoção assim surreal, surreal falar, você foi aprovado e agora é a etapa de se organizar para a mudança realmente, né? Ele já estava aplicando para algumas vagas através do LinkedIn, do Monster, e então assim, nesse momento da entrevista em diante, ele já começou a buscar trabalho aqui em solo americano, né? Para poder já ter algo em vista nessa mudança. Porque até Isso é um então ele pouquinho estava. que a gente queria fazer Explorar, a pergunta, né? Explorar com vocês. Também tem muitos clientes que têm essa ansiedade, né? Como é que eu vou começar uma vida do zero nos Estados Unidos? O que eu posso fazer para já, né, a partir do momento da aprovação, né, que aí você tem a espera do consulado, né, mais 6 meses para poder ir, né, o que vocês sugerem, ou o que vocês fizeram, o que vocês acham que facilitaram essa transição, né, o início da vida de vocês aqui nos Estados Unidos, que é totalmente diferente, né? O Angel, ele estava num trabalho super estável, né? Ele trabalhava na época na Johnson Johnson, uma excelente empresa, assim, e realmente ia começar do zero. A gente ia ter que pedir a conta de um trabalho que estava ótimo. Nós estávamos num momento muito legal da nossa vida, assim, de trabalho, enfim, e começar do zero, né? Mas é aquilo, a gente estava em concordância um com o outro que realmente era um investimento em termos de segurança, principalmente em relação às nossas filhas, né? A gente queria proporcionar para elas um futuro diferente do que a gente estava vendo que poderia ter no Brasil. E aí, nesse momento, eu já vou poder falar melhor que eu, mas eu lembro que ele começou a disparar bastante e-mails, bastante currículos, né? E começou a fazer algumas entrevistas online. Então, quando nós chegamos nos Estados Unidos, ele já tinha 2 entrevistas mais ou menos engatilhadas em reta final, né? E tem aquela possibilidade de, se não tivesse nada, a gente voltar para o Brasil e esperar engrenar alguma coisa e depois vir. Mas graças a Deus a gente chegou e a gente já veio, né, de mudança para cá, né? Foi muita vontade, muita expectativa, esperança que ia dar certo. A gente realmente acreditou que fosse dar certo e deu, graças a Deus, né? Agora, voltando a esse ponto, né, vocês passaram pela imigração, chegaram aqui, né? Como é que o que foi mais, assim, superou a expectativa de vocês, que foi mais fácil do que no Brasil, né? Como é que, né, você chegou aqui nos Estados Unidos, provavelmente teve que decidir o local que vocês iam morar, né? Fazer ver um aluguel de uma casa, né? Tirar os documentos, carteira de motorista, né? Então essa parte inicial, né? O que surpreendeu vocês, assim, comparando com o Brasil, né? De dificuldades ou facilidades, né? O que vocês acharam? Nós chegamos um mês antes da pandemia, né? De estourar a pandemia no mundo inteiro, então acho que foi bem desafiador. A parte de documentação, eu acho que foi mais tranquilo de conseguir. Quando nós entramos, eles já fizeram os pedidos, né? Nós tivemos que ir lá
nos setores públicos mesmo para pegar alguns números para poder passar, né, para a empresa que ele ia começar a trabalhar. Se eu não me engano, ele começou a trabalhar 10 dias, né, 10 ou 15 dias depois que nós entramos em território americano, porque ele já estava com essas entrevistas engatilhadas, então foi bem rápido esse retorno ao mercado de trabalho, né, não ficou um período. Então, assim, a parte de locação de imóvel aqui também foi bem tranquila. A gente nós fomos para um apartamento, né, de um amigo nosso, pelo Airbnb. Ficamos um mês até a gente conseguir buscar realmente um lugar para morar. Nós já tínhamos em vista alguns apartamentos, que a gente fez contato por e-mail. Quando nós chegamos, a gente não gostou muito da localização, tudo mais, e fomos fazer buscas, né? E chegamos até o nosso antigo local de moradia, que foi ali em North Miami, num apartamento. A gente achou bem legal no começo. Tem aquela questão, porque no Brasil você tem que ter fiador, você tem que ter... Enfim, aqui é um pouco diferente. Uma vez que você vem com os documentos certinho, tudo bonitinho, você tem algumas facilidades, né? No caso, a gente só teve que pagar a aplicação para poder fazer o aluguel, né? E ainda pegamos uma promoção na época que a gente ficou, acho que 2 ou 3 meses pagando só 50% do aluguel, porque era um condo. Então, assim, essa facilidade de locação, né, de imóvel é bem diferente do Brasil. O Brasil é muita burocracia. A burocracia americana comparada com a brasileira foi um fator surpreendente quando vocês chegaram? A facilidade Sim. de fazer as coisas nos Estados Unidos, de lidar com os órgãos públicos, de providenciar a documentação? É bem mais tranquilo, né? O Brasil, ele segue uma linha mais burocrática, tem mais dificuldade para tudo, tem que passar por mais setores para conseguir tudo. Enfim, aqui não, aqui a gente conseguiu as coisas com mais facilidades, né? É mais objetivo, né? O tratar deles. Mais assim. ágil, né? Sim e não. Sim e não, exatamente. Não tem muito... aqui nós percebemos que foi mais tranquilo. A carteira de motorista nem se fala, né? Em um dia você tira tudo, você faz a prova escrita, no dia seguinte você já vai lá, faz a prova, ou até no mesmo dia, se tiver horário, a prova prática. Não tem que fazer aqueles 4 meses de curso, enfim. É bem mais prático, assim, né? E um ponto que a já comentou, uma vez que você torna residente aqui, você não pode, acho que depois de 3 meses, continuar utilizando a sua carteira de motorista do Brasil. Então, é importante que logo quando entra no solo americano, é importante já ir atrás da documentação. E um dos pontos que eu lembro aqui, enquanto a Jaque estava falando, é sobre quando nós passamos na imigração, o funcionário, o policial, o policy officer admitiu a nossa entrada. Geralmente, eles submetem o request para o Departamento do Social Security Administration Department à emissão do Social Security. No nosso caso, não aconteceu. Um amigo meu que já morava aqui e veio pela B2 também, ele me indicou aí 4, 5 dias depois da entrada lá no Social Security para tentar já pegar esse número do Social Security. E aí não estava disponível e pediram para me esperar um mês. Só que aí eu acabei em outro Social Security aqui na região do norte, em Plantation, e aí o americano foi muito atencioso e ele explicou, olha, pelo menos 50% dos requests que vêm das pessoas que entram, eles falham no envio. Então, eu estou vendo aqui, provavelmente o seu processo falhou, eles não submeteram. Então, eu vou fazer o PIN, em 2, 3 dias já vai aparecer o número do seu social. Então, em 2, 3 dias eu retornei no local e eu tive acesso a esse número aí, ele me passou. E a partir desse número, por que era importante? Como a Jaque estava explicando, quando eu vindo logo assim, a partir do momento que a gente teve a aprovação lá na entrevista no consulado, o Leandro e a advogada me orientou olha, a partir desse momento você já pode aplicar para a vaga. Então, uma das estratégias que eu fiz, as pessoas me perguntam isso, eu comecei eu comprei a decisão já tinha realmente focada aqui para vir para a região da Flórida, que era Miami. Então, eu comprei uma linha de telefone através de alguns sites internacionais, no qual alguém que ligasse no local, ele já chamava meu número no Brasil.
Então, por que isso é importante? Porque quando você manda o currículo para uma vaga, normalmente se ele vê o número local, ele já entende que você já está morando aqui. Uhum. Então, isso facilitou muito o processo de as pessoas as empresas me contactarem, né? Só que aí eu explicava durante a ligação, olha, eu moro no Brasil, já tenho um green card e eu vou entrar aí nos Estados Unidos tal data. Só que aconteceu de casar com a empresa que eu comecei a trabalhar aqui, eles estavam procurando e a última entrevista aconteceu logo na primeira semana que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Então, uma das partes do Social Security foi da imigração, foi correr com a documentação, porque eu tive que apresentar a documentação lá na companhia e para você passar pelo processo de background check, você precisa ter o Social Security, Uhum. mais a informação que tinha no passaporte até a chegada do cartão oficial lá do Green Card. Então, esse é um ponto importante que eu queria comentar aqui para vocês. Sim. Né? Agora, os Estados Unidos, assim como o Brasil, é um país continental, né? Como é que foi o processo de escolha do local de moradia? Por que a Flórida? O que vocês levaram em consideração? O que pesou mais? Foi trabalho? Foi segurança? Foi qualidade de vida? Foi proximidade com a ligação via aérea com o Brasil? Foi escola para as crianças? Queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito desse processo de decisão de escolha do local onde vocês resolveram fixar a residência. Acho que foi um conjunto, de coisas, né? Primeiro, por estar próximo do Brasil, a gente tem mais facilidade para visitar nossos pais, enfim. A questão também de clima, o clima daqui, na época, pela Johnson, ele poderia ter aplicado para uma vaga em New Jersey, né? Mas é muito frio. E eu até comentei com ele, falei, amor, não dá morar em meio da neve, é para Frozen. Eu quero a Frozen aqui de Orlando. Né? Não dá para... Enfim, foi um conjunto de coisas mesmo. A questão cultural aqui, né, da Flórida também, a questão de... como eu posso falar? Eu acho que somou tudo, né? Somou a questão escolas, né? A questão política mesmo, a visão política. Tem a Califórnia, tem como você disse, cada estado aqui é de um... Sim, de É um um jeito. É como país, se né? fossem 50 países dentro de um grande país. É um país. E a gente fez uma somatória de tudo, de acordo com com os nossos princípios, o que estava mais próximo, né? E aqui a Flórida realmente está próximo da nossa cultura, né? Poxa, eu quero comer um pastel, eu tenho uma pastelaria aqui perto, eu consigo comer um pastelzinho. Então, Quando bate aquela não tem saudade. aquele choque, não tem aquele choque cultural, porque você já tem bastante choque, né? Você está saindo de uma cultura, de um país, está indo para outro, já existe esse choque, já existe essa mudança brusca. Então, eu acho que para a gente buscar o lugar que fosse ter o choque menor, né? Em termos culturais, enfim. E por isso, e assim, a gente ama, né? Miami, Flórida, assim, é um lugar que nós Orlando viemos também, né? milhares de vezes. Orlando também, está aqui no coração. Esse é um ponto importante que vocês estão mencionando, porque a gente sempre comenta, né, que é importante quando você vai fazer esse tipo de transição, você fazer um planejamento de diversas formas, inclusive o planejamento cultural, entender a sociedade onde você vai se inserir no futuro, e mesmo assim a gente enfrenta desafios, assim, mesmo você vindo Exato. preparado, então é importante que você venha preparado e de cabeça aberta, né? Exatamente. E assim, nós já tinha vindo bastante vezes para cá, né? A gente veio quantas vezes? Acho que umas 9 vezes, 8, 9 vezes antes. Então, a gente conhecia bem a região, né? Realmente era um lugar que chamava a nossa atenção desde a primeira vez que a gente veio lá em 2011. E aí todo ano a gente dava um jeito de vir para cá. E, então, assim, é um lugar que realmente a gente tem essa proximidade, essa familiaridade, a gente gostava do clima, enfim, da cultura local. Obviamente é diferente você vir como turista e de você vir como um residente, né? Exatamente. Mas você entende, você vê certas coisas que como turista você não vai ver, né? Você vê qualidades que você não vê como turista e você vê também alguns problemas que você não vê quando você vem como turista. Mas a expectativa que nós tínhamos de morar aqui, para mim, pelo menos, ela foi ultrapassada, assim, sabe? Realmente, cada dia que passa, tenho certeza que foi a melhor escolha que a gente fez, foi o melhor investimento. Eu falo que é investimento, porque realmente para a gente não era um valor que
nós tínhamos na época era um valor bem alto, né, para a gente poder investir de acordo com a nossa situação financeira naquele momento, mas em um ano que você está aqui, você tem o retorno disso, né? E assim, e você mais do que o retorno, né? Realmente foi um investimento da nossa vida e valeu muito a pena, assim, em todos os sentidos. Não faria diferente. Essa É, adaptação da família, de vocês, casal e as filhas, vocês acreditam que depois de quanto tempo vocês começaram a se sentir mais locais, ou mais adaptados, ou mais inseridos na cultura americana? Como eu disse, nós entramos aqui um mês antes da pandemia, né? Então, assim, Um nós período entramos. bem O difícil, primeiro foi bem difícil, assim, foi muito instável, né? A gente não sabia como que ia ser, cenário de porque o incerteza para todo mundo, mundo, até para quem já estava exato, aqui, né? o mundo não sabia o que era aquilo, né? É, Então, assim, eu tinha acabado de passar por uma cirurgia alguns meses antes, então, assim, eu não podia nem pensar em pegar esse Covid. Então, foi um período, assim, que nós passamos mais dentro de casa, né? A família junto, enfim. Então, assim, o começo, acho que os 4 primeiros meses, a gente não acabou não sentindo muito o que era morar nos Estados Unidos, porque a gente ficou dentro do apartamento, Sim, né? Porque tinha fechou lockdown, tudo. Exato. Mas eu acho que a nossa nós acabamos, saindo desse período, né, de ficar preso no apartamento, a gente eh, conseguimos, manter, como falo, viver realmente o famoso sonho americano tranquilamente, assim, não teve nada muito brusco, né, não teve, né, amor, não teve foi tudo um feito de uma forma muito momento foi segura e muito pé é, no chão, né? sim, foi muito tranquilo, foi muito eu fugiu agora o termo, mas foi uma coisa parece que gradual, assim, né. Não teve aquele choque brusco, sabe, aquele choque cultural, aquela coisa, tipo, que como posso dizer? A gente não teve esse momento de: "Nossa, que A- choque, Aquele que famoso baque, estranho". né? Não, foi uma transição bem tranquila, assim, né, quando abriu a nossa filha começou a ir para a escola, a mais velha, na época ela já começou naquele um plano do governo que tem aqui, que é o VIPK. Eu fiquei. Então, assim, foi muito tranquilo. As meninas em si, elas não sentiram, acho que por a Sarah tinha 3 anos na época, a Lulu era uma bebê ainda, então não teve aquele choque cultural, né. No começo só a é, Sarah perguntava das amiguinhas, tudo mais, mas acho que devido a esse negócio de pandemia, ficar só dentro do apartamento, acabou sentindo um pouco, e eu acho que o mundo inteiro sentiu, independente do lugar que estava, mas não teve nenhum choque, né, de E claro que quando a nossa adaptação enquanto adultos, profissionais, etc., é importante, mas quando a gente percebe que os filhos estão adaptados, que não houve choque, que eles transitam muito bem, como se fosse o país de nascimento deles mesmo. Os Estados Unidos os recebeu muito bem, as recebeu muito bem. Eu acho que isso acaba dando um pouco mais de tranquilidade enquanto pais, até pegando a frase que a Jaqueline falou, né, que isso vai dando muita certeza do passo que a gente acaba dando fazendo essa transição para os Estados Unidos. Isso acaba dando um pouco de paz de espírito para a gente, né? com certeza. um ponto também que a já comentou que eu queria fortalecer, assim, eu acho que isso é um ponto que normalmente nós homens sentimos, né? Então, normalmente, quando você está num emprego seguro, já fixo no Brasil, essa mudança gera dúvida, gera medo. Então, por parte do homem, é um pouco mais diferente no caso da mulher. A mulher se preocupa mais com a questão dos filhos, essa coisa. E a Jaque, como eu mencionei lá atrás, ela sempre foi mais já acostumada com essa coisa de mudança, né? Então, normalmente os homens são um pouco mais difícil de tomar uma Resistentes, né? decisão como é, resistente. Então o que eu quero comentar é que quando eu cheguei aqui, os 6 primeiros meses foi realmente um desafio para mim. Em alguns momentos eu senti dúvidas, né? Mas a gente tem que ter esse foco, né, e acreditar junto, em conjunto. O momento que nós chegamos durante a pandemia não foi nada fácil, foi muito diferente de talvez de quem chegar agora, quem está chegando agora nos Estados Unidos, talvez vai ser diferente, né? Então vários aspectos, assim, por exemplo, outros pontos que
eu percebo que o homem normalmente se preocupa com a questão do trabalho, porque ele pensa na família, ele pensa nos filhos. Bom, outro fator importante, o inglês. Por mais que eu vim para cá com um nível avançado, ainda eu cheguei aqui, eu achei que não falava nada. Então, isso foi um fator que gerou muito medo para mim também, o ingresso no mercado profissional. Pô, como que vai ser? Como que é a cultura americana? Eles almoçam, não tem ticket? Sabe, essas dúvidas que as pessoas... Como que é? As pessoas me perguntaram isso. Pô, como é que é trabalhar com os americanos? Aí na empresa... Porque uma vez é você trabalhar no Brasil, numa multinacional, e você tem reuniões em inglês. Uma outra coisa é você trabalhar aqui no solo e você viver a cultura local. É É você muito viver diferente, né? ali o dia a dia mesmo, Sabe, falando, no dia a dia, interagindo. o inglês é extremamente importante, por exemplo, precisamos levar nossas filhas no pediatra. Tudo bem, aqui em Miami você tem alguns locais que falam espanhol, mas não é tão simples assim. Você tem que falar inglês, né? Alguns médicos só falam inglês, então o inglês é fundamental. Outro aspecto, por exemplo, Wilton, que é a questão de eu tenho que ligar como que eu coloco ativo a energia elétrica aqui pela FPL, que é a instituição aqui oficial. Telefone, tem que ligar no call center, né? Normalmente só fala inglês. Então, tudo isso é um desafio. Por exemplo, até a compra do carro, a chegada, você aluga um carro por 45 dias, que é o nosso caso, e aí sai correndo para comprar um carro. Então, foram pontos assim que são desafios, né? Que eu acho que a nossa resiliência ajudou bastante, tá? Então, mas o resultado final é muito positivo. Como a Jaque comentou, o resultado financeiro, o resultado profissional, o resultado para os filhos, a escola, a possibilidade que o país proporciona de benefícios. Então, assim, a gente olhando como um todo, vale a pena, realmente, é um investimento que não tem... A gente hoje olhando para o passado, a gente vê que esse passo valeu a pena, né? Concorda, já que pode acrescentar. Fique à vontade, já. Concordo, concordo. Ele tem uma outra visão porque ele estava como o pai de família, né? O Aquele que provedor, né? provém, Naquele momento, é o provedor financeiro da família. exato. E eu lembro dele, às vezes, chegando em casa, né? Quando ele estava indo para o office, na época, ele trabalhava no Brickell, e quando pediram para ficar em casa, que começou toda a pandemia, ele falou, já que agora, né? Graças a Deus, o gestor dele nessa empresa, ele era brasileiro, né? Mas, assim, todo o restante era americano. Então, assim, como eu falei, nós tivemos uma baita sorte porque nossa transição foi muito tranquila, né? Porque, como eu disse, ele tinha um gestor brasileiro, então, assim, teve a transição, porque era uma empresa americana, né? Mas aquele choque cultural não foi tão brusco no nosso caso, porque ele foi amaciado, vamos por assim, por ter uma pessoa brasileira ali na equipe, que ele respondia diretamente. Mas eu senti bem dele, né, essa tensão de como vai ser. A gente estava bem lá no Brasil, eu estava num emprego muito bom. Então, acho que esses 6 primeiros meses para ele foi os 6 primeiros meses para ele entender que realmente ele tinha dado um passo, ok, né? O Rangel, ele é fleumático, então, assim, ele pensa em tudo, ele é metódico. E o desafio do desconhecido, né? Aquilo que foge ao seu controle Exato. assusta um pouco mais. Exato. Exatamente, E né? ele nunca foi de muitas mudanças na vida, né? Assim, ele nasceu, cresceu, sempre no mesmo bairro, próximo da família, assim. Então, assim, no nosso caso, eu já fui desprendida, né? Eu nasci em São Paulo, morei no interior, depois voltei para São Paulo. Eu sempre fui muito, como eu disse, aventureira no bom sentido, assim, de mudanças, enfim. Sim, sim. Já ele sempre foi muito metódico, né? Então, para ele entender que essa mudança foi realmente boa, foi um passo certo que ele deu, acho que teve esse período de 6 meses para ele poder se adaptar. Eu brinco que eu nasci para morar aqui, né? Então, assim, eu não tive esse problema de adaptação. Mas nem as minhas filhas, a Sara e a Luísa, hoje em dia, elas são apaixonadas, né? Aqui a questão de escola aqui é surreal. Nós estávamos conversando essa semana, né, sobre a questão de escola no Brasil, conversando com alguns amigos, valor de mensalidade que está no Brasil. Aqui elas têm escolas gratuitas e escolas excelentes, né? Eu não gasto um centavo com livro, eu não gasto mensalidade.
E tem uma o estrutura custo, e né? um quadro de professores muito parecido com escolas particulares que você encontra fora dos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil. O que você tem aqui de escola pública é uma estrutura e um quadro de ensino muito parecido com o que você teria numa escola particular no Brasil, que custa uma Exato. fortuna. E o mais legal é que, não sei como que é nos outros estados, né? Cada um tem uma, mas aqui na Flórida eles têm um programa para imigrantes, né? Para estudantes que vêm de fora, independente da idade, que chama ISOL, uma coisa assim, né? Exatamente. Minha filha. Então, assim, eles têm um acompanhamento de um profissional para inserir eles dentro da língua nativa, né? Então, assim, eles vão ter um acompanhamento até o momento que esse profissional avaliar ele, né? Eles fazem uma avaliação constante para ver como que está o nível, se está subindo, qual a dificuldade. E assim, criança, adolescente, tem alguns amigos que vieram com filhos adolescentes, eles são uma esponjinha, né? Eles viram a chavinha do inglês assim da noite pro Muito dia rápido. e é muito rápido. Hoje a gente está conversando aqui, minha filha fala, olha, não é assim a pronúncia. Ela fica corrigindo a gente, né? Ela tem 8 anos. Eu pego as duas brincando, elas gostam de brincar falando inglês, né? Quando elas estão brincando Isso é entre uma elas, eu cena falo, nossa, comum na vida das E, famílias imigrantes. e e o eu mais ajudo ela, e eu ajudo ela assim nas partes também em homeworks, né? Então, por exemplo, works, e normalmente eu estou acostumado a ensinar em português, então quando eu vou ensinar conta demais, agora que eu estou fazendo um exercício na escola o segundo ano, eu falo às vezes assim, ó, 45 mais 25, pá, em inglês, Plus equal, né? em inglês, 25 plus, sabe? Às vezes ela está acostumada em ouvir. Continua já, exato. interrompi. E o mais legal, vamos falar, a riqueza cultural que tem aqui nos Estados Unidos, né? A Sara, ela tem contato com russo na escola dela, então ela aprendeu algumas palavras em russo. Ela tem contato com alguns japoneses, ela aprendeu algumas palavras em japonês. Ela tem contato com o pessoal hispano, então ela fala espanhol. Então, assim, ela hoje não é fluente, mas eu vejo que daqui a algum tempo não vai ser somente o português e o inglês na vida dela, né? Ela vai ter o espanhol, vai ter outras línguas que ela vai... Então, assim, a cultura, a riqueza cultural que ela está recebendo ali para o resto da vida, né, dela, Sim, porque essa diversidade, essa oportunidade de ter contato com tanta diversidade cultural no mesmo país é algo incrível, né? É é uma incrível. herança cultural, educacional incrível para as crianças. E é importante também, assim, que a já comentou, sobre dois pontos, né? A gente precisa, em casa, falar português. Sim, Senão elas vão perder. Então, é uma coisa que a gente já teve algumas dicas de pessoas que já estão aqui já há muito tempo. Olha, falem português em casa com elas, porque exatamente. em inglês elas vão aprender. Porque vai chegar um momento que elas vão querer falar português. E eu vejo isso pelo meu caso, por exemplo. Eu falo inglês, espanhol e o português, né? Então, assim, uma das fatores chaves aqui que eu queria colocar como positivo no mercado de trabalho é que eu consegui emprego fácil aqui porque por causa de falar mais um idioma. Então, Isso é a empresa que eu fundamental, trabalhava Rafael, que você está mencionando. a empresa que eu trabalhava anteriormente e essa que eu estou, eu fui contratado porque eles queriam uma pessoa que falasse português. Então, naturalmente, você acaba aprendendo espanhol aqui, dependendo da região que você mora na Flórida. E isso é um diferencial, porque muitas empresas que têm business na América Latina, isso acaba sendo... Então, por exemplo, no meu caso, na empresa anterior, a empresa não tinha budget para contratar um cara no Brasil, um profissional. Ele tinha o headcount para contratar daqui para suportar a América Latina e atender o Brasil também. Então, olha só que diferencial. É, Então, então, o idioma é importante, a gente tem que pensar no futuro dos nossos sim, filhos. E outro ponto também, para quem chega também, como nós, mais difícil de aprender o idioma, porque as pessoas têm essa, pô, e aí, eu não falo inglês, como é que eu... Pô, aqui na Flórida, tanto aqui em Miami como em Orlando, qualquer parte da Flórida, ou outro estado que você deseja imigrar, tem programas de ensino de inglês num custo bem acessível. A exatamente. Jaque pode Existem comentar até isso porque ela programas está... públicos, né? Existem até programas Exato. públicos que oferecem esse tipo E de... a- aqui na aqui em Miami tem o Miami-Dade College, né? Que são todos os dias aulas presenciais. Então, assim, quem não pode, quem tem que trabalhar durante o dia tem aula à noite, tem aula durante o dia, se para quem prefere. Tem esse próprio Online também. Sol.
ele tem essa parte online, então vamos supor que, poxa, eu não consigo ir até a escola, eu quero fazer online, e o valor é irrisório, né? 30 e poucos E dólares você tem por mês. programas para crianças, para adultos, para pessoas da terceira idade, para Exato, profissionais que precisam praticar o inglês voltado para a sua carreira, para a sua profissão. E eu costumo sempre exatamente. dizer, pegando esse gancho do importante aqui, o Rangel e você também já que comentaram, eu sempre comento, né, que para quem está chegando, você na cesta de idiomas que você fala, você soma, você não subtrai, né? No caso dos brasileiros, deixar de falar português ou deixar de ensinar ou praticar o português para os seus filhos, além de tudo, vai criar um problema que você vai acabar isolando eles do contato com a família, né? Com avós, avós, tios, quem ficou no Exatamente. nosso país de origem, você acaba perdendo esse contato e essa identidade cultural que a gente carrega. Então, é sempre bom, quanto mais idiomas puder praticar, é sempre recomendável. E no futuro isso faz uma diferença brutal para as crianças. Mercado de trabalho sempre abre portas. E eu vejo como diferencial, né, no mercado de trabalho, você falar além do espanhol, o português, porque o português tem crescido, o número de brasileiros que tem mudado para cá cresceu, né, de alguns anos para cá. Então, algumas empresas realmente têm pedido o conhecimento do inglês, sem citar nomes aqui, mas alguns bancos internacionais que têm base aqui na Flórida, eles pedem que tem, coincidentemente, tem business no Brasil, né, Sim, sim. Quase escritórios lá, todas as grandes empresas, quase todas grandes, os JP grandes Morgan, conglomerados Citibank, internacionais têm negócios no Brasil. então todas elas assim acabam, se você fala um idioma local, perdão, se você além disso, você mora aqui, fala português, isso acaba sendo um diferencial, né? Eu vi inclusive isso de um americano. Olá, vocês têm um diferencial com a gente só fala inglês, vocês falam mais de um idioma. É verdade, eu vi isso do colega que trabalhou comigo na Johnson Johnson. Esse é um ponto extremamente que é positivo e diferencial. Então, assim, o medo ele vai vir, mas a gente tem que ter essa fé e acreditar que a gente está aqui por um propósito, né? Uhum. E no final tudo acaba dando certo, né? Sim, sim. A gente já está encaminhando aqui para o nosso encerramento. Eu queria ouvir de vocês, se vocês têm alguma história descontraída, ou algum acontecimento que vocês viveram aqui nos Estados Unidos, alguma situação inusitada, engraçada, que vocês possam compartilhar. Se vocês tiverem, fiquem à vontade. Se vocês quiserem compartilhar também. Mas, Isaac, isso aqui é boa de lembrar. Nossa, são tantas histórias, mas engraçada. É que assim, eu vejo Ou graça em curiosa, tudo, alguma né? história curiosa que vocês tenham vivido aqui nos Estados Unidos, ou logo que vocês chegaram, algo que chamou a atenção, que vocês imaginaram que seria muito difícil, acabou sendo fácil, descontraído, que era mais o medo do incerto de chegar nos Estados Unidos por uma repartição pública, num supermercado, ou numa farmácia. O Rangel, ele sempre me coloca no fogo na questão do inglês, né? O inglês dele é bem melhor que o meu. Eu ainda estou na fase de estudar, né? Na época da pandemia tive que parar porque não dava para ir para aula e com todo mundo em casa, enfim. O dele é bem mais avançado do que o meu, então ele fica me jogando no fogo toda hora, né? Então a gente passa uns perrengues às vezes com o inglês nos lugares que a gente vai. É, em restaurante, você faz o pedido. Então, assim, eu acho que é importante isso, até para quando os casais mudam para cá, assim, é se jogar mesmo. Não tem vergonha. O brasileiro tem aquela coisa, nossa, falou errado, nossa, falou, olha como é a pronúncia dela. Aqui nos Estados Unidos não tem nada disso. Você fala errado mesmo e eles vão dar um jeito de entender e a gente vai conseguindo falar. O importante é se jogar, ninguém vai julgar o seu nível de inglês, como acontece nas escolas de inglês no Brasil, né? Eles têm que ser aquela coisa quadradinha, tudo. Aqui não. Já aconteceu de fazer pedido errado, acontece, né? A gente tá aí para isso. E Você as faz o pessoas têm pedido, que, vem outra coisa. Exatamente. É, Mas o e as importante é pessoas que o têm Cá que já comentou. Eu estou continuando. Não, é importante isso que vocês estão falando, essa experiência compartilhada, porque assim, as pessoas vêm para cá achando que todo mundo aqui fala um inglês acadêmico de PhD. Claro, as é, pessoas falam inglês até porque é a língua falada no país, mas tem que lembrar também que isso aqui é um país de imigrantes, e mesmo dentro dos Estados Unidos existem diversos tipos de sotaques diferentes.
Então, Diferença. não é um inglês Indiano acadêmico, aqui. o inglês do dia a dia, né? Eu trabalhei na outra empresa, a empresa anterior, eu ainda estava trabalhando em escritório, e o meu contato com o indiano era frequente. Então, na minha fileira, assim, de onde eu sentava, haviam pelo menos 5 indianos. E eles tinham um sotaque bem diferente, né? O inglês bem, então realmente é muito comum. Você teve muitas, um país somente aqui na região da Flórida, né? Logo, né? É lógico, né? Que é importante a aplicação de uma oportunidade, dependendo do nível de que você precisa ali exercer de responsabilidade, é importante aí que o inglês esteja aí no nível que possibilita a comunicação de forma tranquila, né? Então, depende muito da posição, depende muito do requerimento, o inglês, sim, acaba sendo importante, mas esses desafios, assim, diários, assim, ir no médico, às vezes eu, por exemplo, não tenho tanto domínio em termos técnicos na área médica, então, para explicar para o médico algo que aconteceu com a filha, e a médica só fala inglês, é um desafio, então, são Uma coisas que aventura. é Mas uma é uma aventura, evolução né? constante. Assim, a primeira consulta ela é mais desafiadora. Na segunda, o termo técnico médico, o nome técnico de um medicamento, por exemplo, já Começa a soa mais ficar... familiar e a gente vai ficando mais isso à vai vontade. mudando. Com o tempo a gente vai sentindo essa segurança, vai pegando. E aí chega um momento que eu acho que depois de um ano a gente começou a sentir realmente. A Jaque, eu acho que logo quando entrou, você sentiu que ela é daqui. Mas eu demorei um tempinho para me sentir mais tranquilo, mais seguro, mais confiante. Olha, realmente, né? Aqui é o lugar certo, eu fiz a escolha certa. Então, hoje a gente se vê realmente morando no lugar que a gente entende que fomos feito e desenhado para estarmos aqui, né? Mas Legal. é como vocês comentaram, é importante manter esse contato com a cultura do nosso país, que por mais que a gente amanhã se torne um cidadão americano também, porque essa possibilidade também do Green Card, né? Não sei se a gente comentou, depois de 5 anos você pode se aplicar para a cidadania Sim. americana, então essa é uma escolha que as pessoas podem fazer. Eu escuto de todos vocês que é recomendável, então esse faz parte do nosso plano futuro. Mas é importante considerar aí a cultura, né? A gente tem essa origem brasileira, é importante manter o idioma, especialmente para os nossos filhos aí, esse contato para o futuro profissional deles, né? Exatamente. Tamo Rangel junto. e Jaque, eu queria agradecer imensamente aqui a participação de vocês, a disponibilidade de vocês em expor essa experiência americana de vocês aqui. A gente espera contar com vocês aí em outras oportunidades também. E eu queria agradecer também a todos que nos acompanharam nesse episódio aqui do The Lome Talk Show. Esperamos que você tenha desfrutado dessas histórias, dicas, informações compartilhadas aqui. E se você quiser saber mais sobre a vida nos Estados Unidos ou tiver perguntas adicionais, você pode nos contatar. Lembre-se de se inscrever, deixar um comentário também sobre esse conteúdo, o que você achou. E também adoraríamos ouvir as suas histórias e experiências nos Estados Unidos. Você pode compartilhar conosco nas nossas redes sociais ou através do nosso site. Fique atento para futuros episódios, onde continuaremos a explorar a incrível diversidade e as oportunidades que esse país tem a oferecer para todos. Então, até o nosso próximo programa e continue aproveitando a jornada. Até mais. Obrigado, tchau, tchau, Obrigada. gente. Tchau, tchau.